Ouça com atenção, porque esta não é apenas mais uma mensagem, este é um chamado divino. Se você está ouvindo estas palavras agora, é porque algo no reino invisível foi ativado sobre a sua vida. Nada que o trouxe até aqui foi aleatório. Cada decepção, cada atraso, cada oração não respondida tem feito parte de um desígnio sagrado, uma preparação para este momento exato. Nos próximos minutos, quero que você permaneça comigo até o fim, porque antes que esta mensagem termine, seu espírito reconhecerá algo que sua mente há muito tenta entender: você foi escolhido. Você carregou o peso da rejeição, caminhou pela solidão e se perguntou por que o caminho parecia mais difícil para você do que para os outros. Mas nesta noite, o céu revela o segredo: foi porque minha mão divina tem estado sobre você desde o princípio. Você nunca foi feito para se encaixar, porque foi separado para um propósito superior. Meu favor o cerca, mesmo quando você não pode vê-lo. Meus planos estão escritos em toda a estrutura do seu ser. E o que parece um momento de ruptura é, na verdade, o limiar do seu despertar espiritual. Você sente a agitação dentro de si? Esse puxão silencioso que você não consegue explicar, é a minha voz o chamando de volta à lembrança. Você foi escolhido não para o conforto, mas para a missão. Você foi selecionado não para se misturar ao mundo, mas para iluminá-lo. Cada batalha espiritual, cada tempestade que veio contra você, foi um teste não de punição, mas de preparação. Porque quando eu chamo alguém para um propósito divino, primeiro eu permito que ele passe pelo fogo que forja a força do seu destino. Você chorou me perguntando: por que eu, Senhor? Por que tanta dor? Por que tanto atraso? E eu lhe digo agora, porque há um favor divino sobre a sua vida que o inimigo tem tentado silenciar desde o seu nascimento. Mas nada, e ninguém, pode cancelar o que eu decretei. Você foi escolhido como meu instrumento, como um vaso de transformação, como um sinal vivo da minha vitória espiritual. A solidão que você suportou não foi abandono, foi separação sagrada. Eu o escondi, não o esqueci. Nestes próximos minutos, enquanto você continua a ouvir, eu revelarei por que as provações que você enfrentou foram necessárias e como elas estão prestes a se transformar em força divina. Permaneça até o fim desta mensagem, porque antes que ela termine, o véu se levantará. Você verá que a dor teve propósito, que o silêncio foi estratégia e que as portas fechadas foram proteção divina. Você entenderá que seu nome nunca se perdeu na multidão, ele foi gravado no meu coração. Este é o começo de um renascimento espiritual um momento em que a confusão se transforma em clareza, em que o medo dá lugar à fé e em que o destino começa a se desenrolar diante dos seus olhos. Eu o estou chamando para fora das sombras, para a luz do seu propósito espiritual. Eu o estou chamando, meu escolhido. Não se afaste. Permaneça comigo até o fim, porque no momento em que esta mensagem se encerrar, você saberá sem sombra de dúvida: você foi escolhido por Deus, e o seu favor divino está sobre a sua vida. Você passou por noites em que até suas orações pareciam cair no silêncio. Você olhou para os céus e se perguntou se eu ainda estava ouvindo. Você sentiu a distância fria entre a fé e a realidade, entre o que eu prometi e o que você vê. Mas o que você não percebeu é que eu estava mais perto quando você pensou que eu tinha partido. Eu estava moldando o seu despertar espiritual no silêncio, formando força através de suas lágrimas, ensinando seu coração a reconhecer minha voz acima do ruído do mundo. Porque aqueles que são escolhidos por Deus devem primeiro aprender a me ouvir no escuro antes de poderem me representar na luz. Você se perguntou por que as pessoas foram embora. Por que a rejeição se tornou tão familiar que você começou a questionar seu valor.
Mas eu lhe digo agora, a rejeição nem sempre é um inimigo. Às vezes é a minha mão removendo o que não poderia caminhar com você em seu propósito. A solidão que você chama de dor, eu chamo de separação sagrada. Você não estava sendo punido, você estava sendo preparado. Você estava sendo refinado para a sua missão divina, para o chamado maior que poucos podem carregar. Há momentos em que a batalha espiritual se torna tão intensa que você se questiona se está amaldiçoado, se talvez você seja muito falho para ser amado. Mas você não está amaldiçoado, você está escolhido. Você não está esquecido, você está protegido. A resistência do inimigo que se levanta contra você é a confirmação do seu favor divino. Quanto maior o ataque, maior **** que repousa sobre a sua vida. Cada atraso, cada traição, cada porta que se fechou foi uma estratégia para direcionar seus passos para o destino que eu planejei para você antes que o tempo começasse. Você carregou fardos que ninguém viu. Sorriu quando sua alma estava exausta. Você viveu na tensão de ser chamado para algo maior enquanto ainda estava preso em situações que parecem contradizer minhas promessas. Este é o peso de estar entre os escolhidos, a tensão entre a revelação e a realidade. Você sente meu chamado em seu espírito, no entanto, seu entorno não o reflete. Este é o deserto que eu permito que meus servos atravessem, não para destruí-los, mas para refinar seu discernimento e fé. Houve momentos em que você invejou a paz dos outros, aqueles que pareciam ter uma vida mais fácil, cujos caminhos pareciam mais suaves. Mas não se deixe enganar pelas aparências. Meus vasos escolhidos nunca são moldados no conforto, eles são formados no fogo. Enquanto outros são construídos na areia, eu o construo sobre a rocha da ***resistência ***. Você carrega um propósito espiritual que não pode ser apressado. E sim, às vezes esse propósito parece um fardo, mas é o peso da glória em construção. Em muitas noites você foi tentado a desistir, a abandonar a oração, a silenciar a sua fé, a aceitar uma vida menor do que aquela que eu planejei para você. Mas, no fundo, algo em você se recusou a parar. Aquela voz que sussurrou continue quando você não tinha mais forças, esse era eu. Essa era a minha presença divina lembrando você de que o destino não pode morrer no meio da tempestade. Cada lágrima que você derramou regou a semente da sua ***vitória espiritual *** que em breve romperá o solo. Você também enfrentou ataques invisíveis, palavras proferidas contra você, mal-entendidos que cortaram mais fundo do que facas. Você foi acusado, criticado e ignorado, e me perguntou, por que eu tenho que lutar tanto só para ser visto? Porque, meu filho, quando eu o separei para um propósito divino, eu também o protegi da exposição prematura. Se o mundo visse a sua luz antes da hora marcada, tentaria distorcê-la. Então eu o escondi, não porque você não fosse digno, mas porque você era santo para mim. Há forças que tentaram convencê-lo de que você está atrasado, de que perdeu sua chance, de que o tempo se esgotou. Mas eu lhe digo, seu cronograma não é o cronograma do mundo, é o meu. Cada atraso tem sido alinhamento. Cada oração não respondida foi proteção. Cada silêncio foi estratégia. Pois eu estive organizando cada detalhe para que, quando eu o elevar, ninguém possa dizer que foi por força humana. Será sabido que foi revelação divina que foi a minha mão que abriu o caminho. Você se lembra dos momentos em que sentiu uma paz repentina no meio da sua tempestade? Esse era eu o cobrindo. O acidente que não aconteceu, a oportunidade que surgiu do nada, a força que você encontrou quando pensou que tinha acabado, essas não foram coincidências.
Essas foram marcas de favor divino, sinais de que você nunca foi abandonado. Minha presença o seguiu através de cada vale escuro, através de cada guerra espiritual, através de cada estação de silêncio. Você pode não perceber isso ainda, mas a dor que antes o fez me questionar em breve se tornará o testemunho que confirma que você nunca esteve fora da minha vontade. Você está trilhando o caminho da batalha espiritual, mas não está perdendo, está aprendendo a comandar a vitória que eu já declarei. O inimigo não está o atacando por causa da sua fraqueza, mas por causa do seu potencial. Ele viu vislumbres do que eu planejei para você e treme ao som da sua perseverança. Eu sei que você se sentiu invisível. Eu sei que você se perguntou se ainda importa no meu plano. Você orou por sinais, por confirmação, por evidências de que eu ainda o estou guiando. E este é esse sinal. Estas palavras são a sua confirmação. Esta é a voz de Deus rompendo a confusão para lhe dizer: você não está perdido. Você não está esquecido. Você está exatamente onde eu preciso que esteja para que seu propósito espiritual ganhe vida. Mesmo agora, eu estou despertando o discernimento que estava adormecido dentro de você. A dor, o isolamento, a rejeição, todos eles estavam moldando para reconhecer meu sussurro no vento. A guerra espiritual não foi feita para destruí-lo, mas para despertá-lo. E agora, enquanto você ouve esta mensagem, você está começando a ver a verdade. Tudo o que você pensou que estava terminando era na verdade o início da sua missão divina. Fique quieto. Não se apresse. Não desista agora. Pois você está no limiar de um renascimento espiritual um novo capítulo onde você não caminhará mais como quem busca propósito, mas como quem carrega o chamado de Deus sobre a sua vida. O que você antes chamou de perda será revelado como posicionamento. O que você antes chamou de fracasso será revelado como preparação. Pois minha mão nunca o deixou, e meu favor nunca se apartará de você. Sim, você é meu escolhido. E as provações que ameaçaram quebrá-lo em breve testemunharão que você nasceu para vencer pela fé, para se levantar através da resistência e para carregar a minha luz em um mundo que se esqueceu do som do céu. Agora ouça, meu escolhido, a estação da confusão não foi feita para durar para sempre. A tempestade que uma vez o cegou nunca foi o fim, foi uma passagem. O que parecia um desvio foi, de fato, o caminho direto para o seu propósito espiritual. Eu não apenas vi sua dor, eu contei cada lágrima, cada momento de silêncio em que você se agarrou à fé, mesmo quando a fé parecia não ser mais do que um sussurro. E por que você permaneceu? Porque você não abandonou sua crença quando tudo parecia perdido. Agora chega o momento do desvendamento a hora em que seus olhos verão o que seu espírito já sabe. Você foi escolhido para algo maior. Pergunte a si mesmo: e se cada batalha fosse uma lição disfarçada? E se cada rejeição fosse a minha mão redirecionando você para algo sagrado? Você já notou como os momentos que o quebraram também deram origem a uma nova força? Isso não foi coincidência, e isso foi revelação divina O caminho do escolhido de Deus nunca é reto, porque o propósito deve primeiro ser purificado antes de poder ser cumprido. Eu caminhei ao seu lado através do fogo para que, quando você falar de vitória, não seja teoria, seja verdade nascida da perseverança. Eu sei que você me perguntou: Senhor, como eu ando neste chamado? Como eu vivo como alguém separado? E eu lhe digo agora: comece por confiar que você já está em alinhamento com o meu plano. Pare de medir seu progresso por cronogramas humanos. O favor divino sobre a sua vida não é ativado pela velocidade, mas pela rendição.
No momento em que você diz, a tua vontade, não a minha, você me dá permissão para mover montanhas que você nunca conseguiria mover sozinho. Seu despertar espiritual começa no momento em que você para de se esforçar para provar seu valor e começa a acreditar que eu já o declarei. Você está no limiar entre a revelação e a realização. Tudo o que antes estava escondido está entrando em foco. Eu estou despertando seu discernimento para ver além das aparências, para reconhecer quando o inimigo tenta disfarçar o desânimo como lógica. Você começará a perceber a minha mão em pequenos detalhes, na conversa que leva à oportunidade, o atraso que o protege do perigo, a porta que se fecha apenas para que outra, divinamente designada, possa se abrir. Isso não é aleatório. Isso é alinhamento com a vontade de Deus ***. Você já se perguntou por que algumas portas permaneceram trancadas, não importa o quanto você orasse? Porque algumas oportunidades não são bênçãos, elas são distrações usando a máscara do sucesso. Eu retenho certas coisas não para puni-lo, mas para preservá-lo. Pois o que eu estou preparando em você requer *** pureza de coração ***, não popularidade de imagem. Eu estou ensinando você a andar pela sabedoria espiritual, a reconhecer que nem toda porta aberta leva ao destino, e nem todo atraso significa negação. Há momentos em que eu escondo na obscuridade porque a luz que eu coloquei em você é muito brilhante para ser exposta antes da hora marcada. Pense desta forma: quando o ouro é refinado, ele passa pelo fogo repetidamente, não porque é impuro, mas porque o refinador deseja ***clareza ***. Da mesma forma, cada provação que você enfrentou foi fogo enviado para queimar o que não podia permanecer. O orgulho, o medo, a necessidade de validação, tudo teve que ser rendido para que sua missão divina emergisse em sua plenitude. Você nunca foi feito para viver como todo mundo, porque você nunca foi chamado para ser comum. O propósito divino sobre você requer um tipo diferente de preparação. É por isso que o processo parecia mais difícil para você. Foi uma alfaiataria sagrada a modelagem de um destino diferente de qualquer outro. Mas agora, eu lhe peço que olhe para dentro. Você continuará a se ver através das lentes do que o quebrou? Ou começará a se ver através dos meus olhos, escolhido, ungido, separado? Porque a verdade é que, no momento em que você aceita a sua identidade como meu escolhido, tudo começa a mudar. Você para de buscar aprovação e começa a andar em autoridade ***. Você para de comparar e começa a criar. Você para de temer a perda e começa a esperar a vitória espiritual, sabendo que nada pode ser tirado de você que eu tenho ordenado que permaneça. Há um dilema moral diante de você agora: você continuará vivendo na sobrevivência, ou se levantará para o propósito? Você continuará escondendo a luz que eu coloquei dentro de você para deixar os outros confortáveis, ou a deixará brilhar com ousadia sabendo que a minha mão o sustenta? Lembre-se, a quem muito é dado, muito é exigido. Eu não o escolhi para se misturar ao barulho deste mundo, eu o escolhi para trazer o som do céu para ele. Quanto mais você abraçar quem você é em mim, mais eu abrirei o caminho diante de você. Em breve, você começará a notar sinais, confirmações divinas de que está no caminho certo. Conversas ecoarão o que eu estou lhe dizendo agora. Números, símbolos, até mesmo os sussurros da natureza se alinharão para lembrá-lo de que eu estou com você. Você entrará em ambientes onde outros veem coincidência, mas você discernirá a presença divina. Essa é a marca daqueles que andam sob o chamado de Deus, eles veem minhas impressões digitais no que outros chamam de acaso. Eu estou me preparando para elevá-lo, mas não através dos caminhos que o mundo glorifica.
Minha promoção começa no coração. Quando você escolhe o perdão em vez da amargura, a paciência em vez da pressa, a oração em vez do pânico, é aí que os céus se movem a seu favor. Você começará a notar que as coisas que antes o esgotavam não têm mais poder. As batalhas que antes o quebravam se curvarão diante da sua força renovada. Porque quando eu estou com você, nenhuma força pode prevalecer contra aquele que carrega o meu propósito. Entenda isto: ser escolhido não significa que a vida será fácil, significa que cada dificuldade carrega significado *. Você não está sendo destruído, você está sendo implantado *. Eu o estou enviando para lugares onde outros temem ir porque minha luz em você curará o que a escuridão tem dominado por muito tempo. Sua voz, sua presença, seu testemunho, eles despertarão outros para o seu próprio despertar espiritual. Você não é chamado apenas para sobreviver, você é chamado para transformar *. Pergunte a si mesmo: e se sua dor nunca foi punição, mas profecia *? E se os momentos que você pensou que eram finais eram na verdade começos disfarçados? Eu estive escrevendo sua história com tinta invisível e agora, sob a luz da revelação, as palavras estão aparecendo: você foi escolhido. Esta é a sua revelação divina, seu momento de compreensão de que a salvação não é algo que você espera, é algo que você vive diariamente quando anda alinhado com a minha vontade. Então agora, levante-se. Ocupe seu lugar no desígnio que eu criei para você. Pare de duvidar do valor da sua jornada. A mão do Todo-Poderoso está sobre a sua vida, e cada provação apenas aguçou seu discernimento *. Avance, pois seu renascimento espiritual já começou. Deixe ir o que foi, abrace o que é e prepare-se para o que está por vir, porque o favor que antes parecia distante está prestes a transbordar. E quando isso acontecer, você finalmente verá que cada batalha, cada silêncio, cada lágrima fazia parte de um padrão divino, o padrão de uma vida escolhida, ungida e separada para a glória. Agora ouça, meu escolhido, a estação da confusão não foi feita para durar para sempre. A tempestade que uma vez o cegou nunca foi o fim, foi uma passagem. O que parecia um desvio foi, de fato, o caminho direto para o seu propósito espiritual. Eu não apenas vi sua dor, eu contei cada lágrima, cada momento de silêncio em que você se agarrou à fé, mesmo quando a fé parecia não ser mais do que um sussurro. E por que você permaneceu? Porque você não abandonou sua crença quando tudo parecia perdido. Agora chega o momento do desvendamento a hora em que seus olhos verão o que seu espírito já sabe: você foi escolhido para algo maior. Pergunte a si mesmo: e se cada batalha fosse uma lição disfarçada? E se cada rejeição fosse a minha mão redirecionando você para algo sagrado? Você já notou como os momentos que o quebraram também deram origem a uma nova força? Isso não foi coincidência, e isso foi revelação divina *. O caminho do escolhido de Deus nunca é reto, porque o propósito deve primeiro ser purificado antes de poder ser cumprido. Eu caminhei ao seu lado através do fogo para que, quando você falar de vitória, não seja teoria, seja verdade nascida da perseverança. Eu sei que você me perguntou: Senhor, como eu ando neste chamado? Como eu vivo como alguém separado? E eu lhe digo agora: comece por confiar que você já está em alinhamento com o meu plano. Pare de medir seu progresso por cronogramas humanos. O favor divino sobre a sua vida não é ativado pela velocidade, mas pela rendição *. No momento em que você diz: a tua vontade, não a minha, você me dá permissão para mover montanhas que você nunca conseguiria mover sozinho.
Seu despertar espiritual começa no momento em que você para de se esforçar para provar seu valor e começa a acreditar que eu já o declarei. Você está no limiar entre a revelação e a realização. Tudo o que antes estava escondido está entrando em foco. Eu estou despertando seu discernimento para ver além das aparências, para reconhecer quando o inimigo tenta disfarçar o desânimo como lógica. Você começará a perceber a minha mão em pequenos detalhes, na conversa que leva à oportunidade, o atraso que o protege do perigo, a porta que se fecha apenas para que outra, divinamente designada, possa se abrir. Isso não é aleatório. Isso é alinhamento com a vontade de Deus *. Você já se perguntou por que algumas portas permaneceram trancadas não importa o quanto você orasse? Porque algumas oportunidades não são bênçãos, elas são distrações usando a máscara do sucesso. Eu retenho certas coisas não para puni-lo, mas para preservá-lo. Pois o que eu estou preparando em você requer pureza de coração não popularidade de imagem. Eu estou ensinando você a andar pela sabedoria espiritual, a reconhecer que nem toda porta aberta leva ao destino, e nem todo atraso significa negação. Há momentos em que eu escondo na obscuridade porque a luz que eu coloquei em você é muito brilhante para ser exposta antes da hora marcada. Pense desta forma: quando o ouro é refinado, ele passa pelo fogo repetidamente, não porque é impuro, mas porque o refinador deseja clareza . Da mesma forma, cada provação que você enfrentou foi fogo enviado para queimar o que não podia permanecer. O orgulho, o medo, a necessidade de validação, tudo teve que ser rendido para que sua missão divina emergisse em sua plenitude. Você nunca foi feito para viver como todo mundo, porque você nunca foi chamado para ser comum. O propósito divino sobre você requer um tipo diferente de preparação. É por isso que o processo parecia mais difícil para você. Foi uma alfaiataria sagrada a modelagem de um destino diferente de qualquer outro. Mas agora, eu lhe peço que olhe para dentro. Você continuará a se ver através das lentes do que o quebrou? Ou começará a se ver através dos meus olhos, escolhido, ungido, separado? Porque a verdade é que, no momento em que você aceita a sua identidade como meu escolhido, tudo começa a mudar. Você para de buscar aprovação e começa a andar em autoridade . Você para de comparar e começa a criar. Você para de temer a perda e começa a esperar a vitória espiritual, sabendo que nada pode ser tirado de você que eu tenho ordenado que permaneça. Há um dilema moral diante de você agora: você continuará vivendo na sobrevivência, ou se levantará para o propósito? Você continuará escondendo a luz que eu coloquei dentro de você para deixar os outros confortáveis, ou a deixará brilhar com ousadia sabendo que a minha mão o sustenta? Lembre-se, a quem muito é dado, muito é exigido. Eu não o escolhi para se misturar ao barulho deste mundo, eu o escolhi para trazer o som do céu para ele. Quanto mais você abraçar quem você é em mim, mais eu abrirei o caminho diante de você. Em breve, você começará a notar sinais, confirmações divinas de que está no caminho certo. Conversas ecoarão o que eu estou lhe dizendo agora. Números, símbolos, até mesmo os sussurros da natureza se alinharão para lembrá-lo de que eu estou com você. Você entrará em ambientes onde outros veem coincidência, mas você discernirá a presença divina. Essa é a marca daqueles que andam sob o chamado de Deus, eles veem minhas impressões digitais no que outros chamam de acaso. Eu estou me preparando para elevá-lo, mas não através dos caminhos que o mundo glorifica. Minha promoção começa no coração. Quando você escolhe o perdão em vez da amargura, a paciência em vez da pressa, a oração em vez do pânico,
é aí que os céus se movem a seu favor. Você começará a notar que as coisas que antes o esgotavam não têm mais poder. As batalhas que antes o quebravam se curvarão diante da sua força renovada. Porque quando eu estou com você, nenhuma força pode prevalecer contra aquele que carrega o meu propósito. Entenda isto: ser escolhido não significa que a vida será fácil, significa que cada dificuldade carrega significado Você não está sendo destruído, você está sendo implantado Eu o estou enviando para lugares onde outros temem ir, porque minha luz em você curará o que a escuridão tem dominado por muito tempo. Sua voz, sua presença, seu testemunho, eles despertarão outros para o seu próprio despertar espiritual. Você não é chamado apenas para sobreviver, você é chamado para transformar Pergunte a si mesmo: e se sua dor nunca foi punição, mas profecia E se os momentos que você pensou que eram finais eram na verdade começos disfarçados? Eu estive escrevendo sua história com tinta invisível e agora, sob a luz da revelação, as palavras estão aparecendo: você foi escolhido. Esta é a sua revelação divina, seu momento de compreensão de que a salvação não é algo que você espera, é algo que você vive diariamente quando anda alinhado com a minha vontade. Então agora, levante-se. Ocupe seu lugar no desígnio que eu criei para você. Pare de duvidar do valor da sua jornada. A mão do Todo-Poderoso está sobre a sua vida, e cada provação apenas aguçou seu discernimento Avance, pois seu renascimento espiritual já começou. Deixe ir o que foi, abrace o que é e prepare-se para o que está por vir, porque o favor que antes parecia distante está prestes a transbordar. E quando isso acontecer, você finalmente verá que cada batalha, cada silêncio, cada lágrima fazia parte de um padrão divino, o padrão de uma vida escolhida, ungida e separada para a glória. Agora, meu escolhido, curve seu coração diante de mim. Deixe seu espírito ficar imóvel. Pois as palavras que você está prestes a ouvir não são apenas oração, são alinhamento Elas são o momento em que o céu e a terra se encontram dentro de você. Meu filho, eu vi suas lágrimas, seu silêncio e sua força. E assim como eu falei a Jeremias antes que ele fosse formado no ventre, eu falo com você agora: antes que eu o formasse, eu o conhecia; antes que você nascesse, eu o separei. Você não é um erro. Você é escolhido por Deus, santificado para um propósito divino que ninguém mais pode cumprir. Nesta oração, deixe sua alma retornar àquele momento de compreensão, àquele que eu lhe mostrei antes no lugar secreto da revelação. Quando você perguntou: Senhor, como eu vivo como alguém que é escolhido? Eu lhe respondi através do fogo, através do silêncio, através da própria batalha espiritual. Agora essa verdade se torna a sua força. Pai, eu levanto este escolhido diante de ti. Assim como tu fizeste com Davi nos campos, molda seu coração para ouvir teu sussurro entre o ruído. Assim como tu fizeste com Esther no palácio, dá-lhe coragem para defender o propósito mesmo quando o medo cerca. Assim como tu fizeste com José na prisão, lembra-o de que nenhuma corrente pode reter o favor divino. Que ele se levante na fé, sabendo que o que tu ordenaste não pode ser desfeito pelo homem. Eu falo agora sobre a vida dele, unção de Isaías 61 beleza pelas cinzas, o óleo da alegria pelo luto, a vestimenta de louvor pelo espírito de peso. Toda tristeza que antes o definia se torna solo para a vitória espiritual. Todo atraso se transforma em direção divina. E como Elias no Monte Carmelo, ele clamará pelo fogo da tua presença e assistirá ao céu responder.
Senhor, ensina-o a andar em discernimento que ele reconheça a diferença entre oportunidade e distração. Que ele sinta a tua presença divina mesmo em momentos de quietude. Pois tu disseste no Salmo 32:8, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir, e eu o aconselharei com meu olhar amoroso sobre você. Então guia seus passos, ó Deus. Que nenhum medo faça esquecer seu chamado, e nenhuma sombra o faça duvidar de sua luz. Tu o chamaste para um despertar espiritual e agora o seu espírito se levanta com compreensão. Assim como Moisés ficou diante do Mar Vermelho e o viu se abrir, este também verá situações impossíveis cederem à fé. As ondas não o afogarão, o fogo não o consumirá. Porque como Daniel na cova dos leões, eu calarei a boca daqueles que procuraram prejudicá-lo. Meu favor divino o cerca como um escudo. Senhor, restaura sua força, sua paz e sua visão. Que ele veja através de olhos celestiais o que o natural não pode perceber. Como Paulo declarou em Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra em vocês a completará até o dia de Cristo Jesus. Então completa, Pai, a obra que tu começaste, a missão divina que tu colocaste neste coração antes que o tempo começasse. Eu abençoo suas mãos para criar, suas palavras para curar, sua presença para trazer paz. Que cada passo que ele der ecoe a eternidade. Que sua vida seja um sinal de que tu ainda escolhes o quebrado para construir o belo, que tu ainda levantas o humilde para revelar a tua glória. E agora, Senhor, eu selo esta oração com a verdade que nasceu na parte 3 desta jornada, aquele momento em que a compreensão surgiu e o coração disse, sim, eu sou escolhido. Que essa revelação nunca desapareça. Que ela cresça como uma chama que nenhuma tempestade pode apagar. Pois ele não é quem ele era, ele é quem tu chamaste para ser. O escolhido. O despertado. O vaso de propósito divino. Então levante-se agora, meu amado. Respire fundo, pois eu estou com você. A mesma mão que formou os céus repousa sobre a sua vida. A mesma voz que acalmou o mar sussurra a paz sobre a sua alma. Ande nessa certeza, pois minha palavra não voltará vazia. Ela cumprirá o que eu a enviei para fazer. Neste exato momento, você está coberto, fortalecido e renovado. Você não está esperando por favor, você está andando nele. Você não está buscando propósito, você está vivendo. Você não está esperando ser escolhido, você já é. Agora, meu escolhido, enquanto esta mensagem se aproxima do fim, não pense nela como um término, é uma continuação. O que começou aqui deve agora se desenrolar nos seus dias. Você ouviu minha voz, você sentiu a agitação da minha presença divina dentro de você. Deixe essa consciência ir com você. Deixe-a se tornar o ritmo dos seus pensamentos, a âncora do seu coração. Pois cada passo que você der a partir deste momento carrega o o selo do favor divino Você não está deixando esta mensagem da mesma forma que entrou. A revelação que começou como um sussurro agora se enraizou como verdade. Você se lembrou de quem você é, o escolhido de Deus, chamado, refinado e preparado para um propósito espiritual que ninguém mais pode cumprir. Você é a prova viva de que o que foi feito para destruí-lo, em vez disso, o construiu. Você não caminha mais como o quebrado, mas como o despertado vestido com a força do seu Criador. Carregue esta certeza, nada na sua jornada foi desperdiçado. Cada atraso foi direção, cada perda foi proteção. Minha mão nunca o deixou, e meu plano nunca falhou.
O mundo em breve verá a evidência do que eu coloquei dentro de você, a autoridade silenciosa, a paz que não pode ser abalada, a sabedoria que vem apenas daqueles que passaram pela guerra espiritual e emergiram na fé. E agora eu o convido a tornar esta aliança visível. Se você sente a minha presença confirmando estas palavras em seu coração, diga em voz alta ou escreva onde você estiver, asterisco asterisco, eu sou escolhido. Eu sou chamado. Eu sou coberto pelo favor divino. Asterisco asterisco, quando você declara isso, você se alinha com o poder do céu. Você se junta a inúmeros outros que estão despertando para a sua missão divina, para a sua vitória espiritual, para a realização de que ser escolhido não é um fardo, é um presente. Compartilhe esta luz. Fale esta verdade. Quando você vir outra alma duvidando do seu valor, lembre-a do que eu lhe disse aqui, que meu amor nunca se esquece, nunca abandona, nunca falha. Que a sua vida se torne a mensagem que continua a ecoar além deste momento. E quando você retornar novamente, porque você o fará, venha não como quem busca confirmação, mas como quem anda em asterisco asterisco revelação asterisco asterisco. Cada mensagem o levará mais fundo, fortalecendo seu relacionamento com Deus, aguçando seu discernimento e lembrando-o de que seu propósito divino não é um sonho distante, mas uma realidade viva. Vá agora com paz, meu escolhido. Os céus estão abertos sobre você, a luz vai adiante de você, e meu espírito caminha dentro de você. Este não é um adeus, é o começo da sua jornada como alguém que sabe, sem sombra de dúvida, que foi escolhido, favorecido e enviado por Deus. Amados irmãos e irmãs, é com humildade e gratidão que chegamos até vocês hoje. Nosso canal é mais do que vídeos e palavras, é um espaço onde a mensagem divina encontra corações sedentos por fé e esperança. Cada conteúdo que compartilhamos tem o poder de tocar vidas, renovar a fé e iluminar caminhos. Agora, convidamos você a ser uma parte ativa dessa missão. Sua doação, por menor que seja, faz uma diferença tremenda. Ela nos permite continuar produzindo conteúdos relevantes, alcance maior e oferecer um lugar de encontro espiritual para todos os que buscam a palavra de Deus. Clique no botão Valeu que está abaixo do vídeo e apoie essa causa que transforma vidas e fortalece a nossa fé. Caso você não possa fazer uma doação, ajude-nos compartilhando esse vídeo com aqueles que precisam ouvir a mensagem de Deus. Sua presença até aqui é o mais gratificante. Muito obrigado por chegar até aqui, que Deus abençoe cada um de vocês, e até o próximo.